E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Jonathan, professor de História, e nesse vídeo nós vamos derrubar um mito sobre a história brasileira e também nós vamos entender por que os Estados Unidos se acham um país superior aos outros e por que o americano acha que a nação americana é uma nação especial em relação ao resto do mundo. Mas antes da gente continuar com esse assunto que é muito interessante, por favor, deixe um like, ajude a compartilhar, a divulgar o canal, se inscrever também no canal para esse canal crescer e a gente poder continuar realizando esse trabalho. Sem mais delongas, a colonização da América Inglesa ela vai ser um processo que vai iniciar tardiamente se comparado com a colonização espanhola e a colonização portuguesa. Isso se dá ao fato de que a Inglaterra estava passando por uma série de crises no século XVI e que só foi sanado a partir do reinado da Rainha Elizabeth. Bom, como nós vimos ali no vídeo sobre a Revolução Inglesa, quem ainda não viu, eu sugiro que assista, a Rainha Elizabeth ela vai ser um marco na história inglesa porque ela vai trazer a Inglaterra para a posição de potência mundial. Ela vai derrotar a invencível armada espanhola, que até então era a maior potência europeia naquele contexto, e vai ser a partir dela que a colonização da América Inglesa vai começar a acontecer. Então, em 1585, a mando da Rainha Elizabeth, a primeira experiência inglesa nas Américas vai ocorrer, que é a fundação da Virgínia. Vale lembrar que esse nome Virgínia vem em homenagem à própria Rainha Elizabeth, que era tida como virgem. Bom, essa primeira experiência inglesa nas Américas vai fracassar. A colônia fundada nesse período vai passar por problemas de fome, de ataque de indígenas, de má adaptação ao clima, e essa experiência vai ruir. Contudo, fica na história registrado já essa primeira experiência inglesa de 1585. A partir desse fracasso inicial, outras experiências só vão vir sucesso já no ano de 1620 em diante, já num contexto marcadamente religioso e não apenas político, como a fundação da Virgínia. Vale lembrar que nesse contexto a Europa fervilhava com aquelas transformações religiosas propiciadas pela Reforma Protestante. E a Inglaterra não era exceção. Nós tínhamos ali os próprios anglicanos, tínhamos católicos, tínhamos puritanos e tinha uma série de outras seitas protestantes surgindo também nesse contexto. E esse contexto não era nada favorável à diversidade religiosa. Então vai ser nesse contexto que as primeiras experiências inglesas de sucesso vão acontecer. Dentre elas, nós podemos citar a fundação de Massachusetts, que vai acontecer em 1620, quando um navio carregando vários imigrantes puritanos chega nas Américas. O nome desse navio é um tanto quanto emblemático porque ele vai dar nome a um documento histórico muito importante para entendermos toda essa fundação da América colonial inglesa. Além disso, esse documento também é importantíssimo para a gente começar a refletir sobre por que os americanos se acham tão especiais em relação ao resto do mundo. Bom, e basicamente em 1620, esses puritanos que aqui estavam vindo para as Américas, eles vão estar reunidos nesse navio, e nesse navio eles vão criar um pacto sobre como vai ser essa nova vida deles, o que eles esperam dessa vinda para a América. Porque vale lembrar que nesse contexto aí desse turbilhão religioso, a vinda na América, nesses casos, era uma vinda de pessoas que não eram bem vistas na Inglaterra, não eram bem-vindas na Inglaterra. Diferente das outras colonizações, como a portuguesa, que inicialmente trazia degredados, a inglesa, eles começaram expulsando grupos religiosos. Esses grupos tinham duas alternativas: ou ficava na Inglaterra e ficava ali suscetível àquela instabilidade religiosa, que dependendo do rei seria ou não favorável a determinada religião, ou então eles poderiam vir aqui para as Américas, colonizar, construir as suas vidas aqui, talvez encontrar riquezas, mas de qualquer forma fincar raízes aqui, porque aqui seria um território que eles teriam uma liberdade, uma vez que lá na Inglaterra essa liberdade não estava acontecendo. Então
eles viam nessa alternativa de vir para a América essa única alternativa de existência e de prática religiosa. Dito isso, nós podemos entender o que estava em jogo nesse navio Mayflower. Nesse pacto, eles queriam firmar que eles iriam transformar esse novo continente, esse novo mundo, em uma Inglaterra melhor do que a Inglaterra original. Eles tinham essa pretensão de fazer com que, a partir dessa liberdade religiosa, essa liberdade do culto, eles pudessem superar até mesmo a metrópole em termos de virtudes, em termos de valores religiosos, em termos de a bênção de Deus. Eles se viam quanto o povo escolhido dentro desse imaginário bíblico. Pensa ali naquela coisa do Moisés saindo do Egito, indo para a Terra Santa. Eles se sentiam enquanto uns novos Moiséses. Existe esse plural? Enfim. Eles se viam enquanto uma nova experiência de um povo hebreu que estava fugindo do exílio para uma terra prometida. Então eles queriam fazer essa terra prometida vingar. Uma expressão bíblica que ficou marcada nesse documento é que eles iriam criar a cidade no topo da colina. O que significa essa cidade no topo da colina? Essa cidade que eles iriam fundar, por essa ideia de estar no topo da colina, qualquer viajante que de longe observasse iria enxergar naquela cidade. Eles queriam ser um exemplo, eles queriam ser algo que qualquer pessoa observasse e olhasse. Ah, aquela cidade é uma cidade de Deus, aquela cidade é uma cidade abençoada. Então, esse imaginário da cidade no topo da colina é um grande, até hoje está presente no imaginário americano. Eles se sentem essa coisa de a nação escolhida justamente por essa tradição de uma fundação religiosa em que eles seriam um povo escolhido de Deus porque eles estavam trazendo para esse novo mundo as virtudes que não mais poderiam existir no velho mundo. Porque a Inglaterra estava corrompida, a coroa inglesa estava corrompida, porque a religião europeia estava corrompida, e eles, os puritanos, vão trazer esses valores para cá e aqui vão encontrar liberdade para florescer esses valores. Esse aqui é o grande pulo do gato para entender sobre esse imaginário americano. Contudo, não é só isso, é claro. Eu, enquanto um historiador que durante a minha graduação pesquisei sobre os Estados Unidos, eu me debrucei sobre isso, eu gosto de pensar na história americana como dividido em 3 momentos cruciais. Esse da vida dos peregrinos, né, dos puritanos, como um momento em que os valores na qual a América vai se embasar são fundados. Um outro momento que também é importante é o momento da Guerra de Independência, que ali eles vão finalmente se desvincular totalmente da Inglaterra. E um terceiro momento é o momento da sua guerra civil, da Guerra Civil Americana, que é ali que eles vão escolher qual projeto de Estados Unidos vai seguir adiante. Mas isso daí fica para outros vídeos, né, futuros. Voltando, esses puritanos do Mayflower, do navio Mayflower, eles vão ficar conhecidos como pais peregrinos, porque eles são esses pais que vão, através da peregrinação, fundar aquilo que se imagina de América, né? Ou que veio a se chamar América. Essa experiência dos pais peregrinos do navio do Mayflower não vai dar muito certo a princípio, porque eles estavam inicialmente programados a ir a uma região mais ao sul, mais próxima ali da Virgínia, um lugar com um clima mais temperado, mais agradável. Eles estavam programados para isso, mas devido a alguns problemas ali de rota, eles acabaram indo parar muito ao norte, da onde eles estavam programados de ir, né? Mas chegando lá, eles vão se deparar com um lugar com clima muito frio, muito diferente daquilo que eles tinham até mesmo na Inglaterra. Por esse motivo, eles vão passar por uma série de problemas ali de fome, de escassez de alimentos, né? Porque as coisas que eles plantavam não deram certo. Inclusive, alguns nativos vão olhar essa população e vai se compadecer deles e vai oferecer ali no primeiro ano uma ajuda. E por esse motivo que existe dentro do calendário americano a data de Ação de Graças, que fica ali no inverno, que é uma data que comemora justamente essa generosidade dos nativos que propiciaram que nem todas essas pessoas morressem de fome. Bom, mas vai morrer muita gente de fome.
vai ser um episódio marcado por canibalismo, né? As pessoas não vão ter o que comer, vão comer umas às outras, os cadáveres de quem morria, enfim. Mas isso daí vai ser meio que abafado, né, pela história, só uma historiografia mais recente que vai demonstrar esses canibalismos que ocorreram. Bom, mas isso daí é um assunto muito abafado, que somente uma historiografia mais recente que vai demonstrar que aconteceu canibalismo justamente com vestígios arqueológicos de crânios triturados ou coisa do tipo, que esses fatos vão vir à luz, né, a partir desses registros mais recentes. E além dessa experiência dos pais peregrinos, nós vamos ter em 1632 a fundação de Maryland, a mando do rei Carlos I, que ele vai desejar fundar ali uma colônia para ele mandar os católicos para lá. Ele não está querendo católico lá na Inglaterra e ele vai querer mandar para essa Maryland. Então você consegue perceber que essa presença religiosa está muito latente, né, nessa colonização. Isso daí vai seguir um padrão em diversas outras cidades, como a gente vai ver. Outra experiência religiosa que também é importante para a fundação desse país é quando os Quakers vêm para a América. Os Quakers, ou melhor, os Quakers, né, no nosso português, quando eles vão para a América, eles vão fundar a Pensilvânia, que vai receber esse nome justamente em homenagem ao seu pastor, enfim, ao seu líder religioso, William Penn. Que basicamente essa é uma experiência muito interessante, porque quando esses Quakers vêm para a América, além de trazer consigo valores liberais, isso é, valores burgueses, valores de liberdades individuais, eles vão desejar que essa colônia, a Pensilvânia, seja um reduto não apenas dos Quakers, mas de qualquer outro grupo religioso que se sentir ameaçado. Eles vão pregar o valor da liberdade religiosa. Então você tem aí, em uma das colônias, das muitas colônias inglesas na América do Norte, você vai ter aqui uma delas que vai estar levantando esse valor da liberdade religiosa, que futuramente, quando a nação americana, finalmente você consegue reconhecer uma nação americana, que é a partir da sua guerra de independência ou guerra civil, esses valores vão ser levados mais além, para todo o país. Um dos mitos históricos que surgem dentro da historiografia brasileira, porque os Estados Unidos, a partir do século XIX, serão uma grande nação que teve um passado muito similar ao nosso, né, ex-colônia, com passado escravista, e que quando ela consegue a sua independência, ela vai se transformar e vai cada vez mais ascender, né, economicamente, politicamente, até chegar ao patamar de ser a maior potência mundial. Então, muita coisa na historiografia brasileira que se perguntou, né, por que os americanos deram certo e a gente não? Né? Essa pergunta ela era muito comum ali na década de 60, 70, 80. E até hoje você tem um pouco dessa explicação aí repercutindo nos dias de hoje, que é um mito que a gente vai derrubar aqui. Basicamente, o que essa galera que fazia essa comparação olhavam? Por esse passado dos americanos de virem colonos que não tinham pretensão de voltar na Inglaterra, porque se voltasse para a Inglaterra seriam perseguidos. Então, quando eles chegaram aqui, eles iriam fundar uma nação e buscar fazer com que toda a riqueza fique nela, porque é onde eles vão ficar para o resto das suas vidas. Em comparação com o Brasil, isso não ocorre, né? Nessa visão, isso não ocorreria, porque aqui era uma colônia de exploração. Então, de um lado você tem a colônia de exploração e do outro a colônia de povoamento, que é essa dos americanos. Bem, esse é um mito que a gente vai derrubar aqui agora. Quando a gente pensa numa colônia de exploração, né, esse conceito colônia de exploração, o que está em jogo é o seguinte: você tem ali uma colônia que vai explorar o recurso que tiver, ouro, vai plantar coisas, e esses recursos vão ser exportados para a metrópole e a partir disso a riqueza vai ficar na metrópole. Então quem trabalha aqui na colônia de exploração vai ser ou pessoas miseráveis ou vai ser grandes senhores que têm pretensão de fazer riqueza aqui para voltar para a metrópole. Já na colônia de povoamento isso não ocorreria, porque eles iriam se permanecer ali, então eles iriam fundar suas vidas
ali. Então a riqueza que eles conseguissem produzir, eles querem que ela se mantenha ali, né? Bom, mas quando a gente vai observar as colônias americanas, as colônias da América Inglesa, esse desenho não bate muito bem, porque apesar de você ter algumas, sim, colônias de povoamento, sobretudo as da região da Nova Inglaterra, que é a região mais ao norte dos Estados Unidos, que é a região, sobretudo, de Connecticut, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island. Essa região, por ela ser uma região muito fria, enfim, ela não vai propiciar o plantio de gêneros tropicais, como, por exemplo, o tabaco, o algodão, que vai ser os grandes produtos das colônias do sul dos Estados Unidos. Então a colonização inglesa não somente ela fica nesse âmbito da colônia de povoamento, ela também tem colônias de exploração, mais ao sul, com clima mais quente, com um clima mais favorável a plantio desses gêneros. Bom, então só para a gente perceber que nem mesmo essa divisão entre um norte de clima frio e, portanto, recebendo apenas aquelas pessoas indesejáveis e um sul de clima quente propício a plantio de gêneros agrícolas, nem mesmo essa divisão ela é homogênea. Você vai ter alguns casos, por exemplo, ao norte, em que essa colônia de exploração também vai ocorrer. Um caso de uma colônia de exploração é Nova York. Nova York era uma colônia originalmente holandesa, chamada Nova Amsterdã. Esse território da Nova Amsterdã foi originalmente descoberto por um inglês, a mando dos holandeses, que observou que naquela região tinha muito castor. E a pele do castor era um produto altamente cobiçado, de grande valor de caça, assim como a pele de outros animais como ursos, como búfalo. A caça a esses animais vão servir para movimentar um grande mercado de pele. Esse mercado que vai desde o norte ali dos Estados Unidos até mesmo ao atual Canadá. Tanto os holandeses como os franceses e os ingleses vão se apropriar desse mercado de peles para ser ali uma grande primeira fonte de riqueza. Então, Nova York, que se chamava Nova Amsterdã, vai passar a ser inglesa a partir de 1664, quando você vai ter ali, entre várias guerras entre Inglaterra e Holanda, né, Países Baixos, em uma delas, essa colônia holandesa vai passar a ser propriedade dos ingleses e a partir disso eles vão dar continuidade nesse processo de caça de animais silvestres, etc. e tal. Nova York é bem ao norte, né? Então você consegue perceber que até mesmo no norte você tem ali grandes colônias de povoamento. Essa explicação de que os Estados Unidos deram certo e a gente não, é um mito que não tem embasamento na realidade, a não ser por uma historiografia já ultrapassada. Uma historiografia ultrapassada que não se sustenta mais justamente por essas novas pesquisas e, sobretudo, porque a própria formulação dessa comparação é uma formulação um tanto quanto equivocada. O que é dar certo? Em qual sistema? Dar certo seria ser o país mais rico do mundo, em termos de dinheiro, ou em termos de IDH, ou em termos de saúde? Qual é o parâmetro para uma pergunta dessa? É uma pergunta mal formulada por si só. Mas então, retomando só para a gente dar o fechamento nesse assunto, que é um assunto muito importante para o Enem. Ao norte nós temos essa colônia de povoação, né? Pode ser questionável, é claro, mas que nós vamos utilizar esse termo, porque é um termo que até hoje, infelizmente, ainda é utilizado. Então, essa colônia de povoamento, ela vai ter a característica de ser em lugares frios, né, que não tem a possibilidade de plantio de gêneros agrícolas que tenham valores para exportação. Além disso, ela também vai ser marcada por uma mentalidade religiosa que vai nortear a produção de um mercado interno, porque eles visam ficar naquele território. Uma coisa que é interessante a gente notar nessa colônia de povoamento é que você vai ter a fundação da primeira universidade da América,
que eu acho que inclusive até mesmo entre as Américas, ou América Espanhola deve ter sido próxima, mas de qualquer forma, na América do Norte você vai ter a fundação da primeira universidade, que é Harvard, fundada em 1636. Se você for comparar essa fundação de Harvard em 1636 com a fundação da primeira universidade do Brasil, dá um pouco de vergonha, que só vai surgir a primeira em 1808. Já com a família real. Isso porque, basicamente, nós temos aí duas coisas a serem consideradas. Uma é que essa população protestante que veio para ficar nas Américas, ela valorizava muito a educação, porque é justamente a partir da educação que você vai ter a leitura da Bíblia. Essa população das colônias inglesas vão ser uma população letrada, porque elas precisam de um estudo suficiente para que elas possam ler a Bíblia, porque diferente do catolicismo, o protestantismo visa a leitura do testamento sem uma pessoa intermediária, sem um padre. Então você pode ler a Bíblia e você tem um contato direto com Deus. Esse pelo menos era a ideia original desse protestantismo. A segunda coisa em relação a esse assunto, não é que os católicos, os portugueses não valorizassem a educação, mas aqui na colônia da América Portuguesa, as elites, quando elas precisavam se formar em uma universidade, elas iam para Portugal, para Lisboa, para Coimbra. Então, na América Portuguesa não havia essa necessidade de ter uma universidade, porque essas pessoas poderiam voltar para a Europa, porque era todo mundo católico, não tinha nenhum problema em relação a disputas religiosas dentro desse mundo português. Era muito mais vantajoso para as elites coloniais aqui do nosso Brasil irem para a Europa se formar do que trazer uma universidade para cá e formar aqui pessoas letradas e que poderiam vir a dar problema numa colônia escravista. Outra coisa também para a gente derrubar por vez essa ideia de colônia de povoamento versus colônia de exploração é o caso do comércio triangular das colônias inglesas. Vai ser um comércio que basicamente ele vai nascer a partir das colônias do norte, que vão ser territórios de grande concentração de madeira, de mata nativa, que vai propiciar a construção de estaleiros para criar barcos, que esses barcos vão servir para esse comércio triangular. Então você tem no norte construção de navios, esses navios eles vão adquirir produtos no sul, nas colônias do sul, produtos diversos, ou então vão até o Caribe comprar cana-de-açúcar, melado, para fabricação de rum. E a partir desse rum, eles vão até a África trocar esse rum por escravos para abastecer o mercado escravista do sul. Que o sul dos Estados Unidos ele é, sobretudo, dominado pelo plantation, que é a plantação em larga escala, uma plantação em um latifúndio de um gênero agrícola específico que tem como base a mão de obra escrava. Então você percebe que até mesmo esse norte também está relacionado com esse mercado escravista, esse mercado de exploração, essa produção de bens destinados à exportação. Bom, então a gente consegue perceber que não é tão simples assim a gente classificar os Estados Unidos, né, a América Inglesa, as colônias inglesas enquanto colônias de povoamento e fazer uma comparação porca com aquilo que a gente acha que é o Brasil, que seria uma colônia de exploração. Porque você consegue perceber que não é bem assim. Esse é um mito que já foi derrubado dentro da historiografia especialista nas histórias dos Estados Unidos, mas que em algum momento ele ainda repercute na historiografia brasileira. E que a gente está aqui divulgando esse conhecimento historiográfico. Então é isso, pessoal. Nesse vídeo nós vimos uma das razões pela qual os americanos se acham o povo escolhido, lembrando desse imaginário religioso trazido pelos puritanos. E também nós derrubamos alguns mitos sobre uma comparação entre Brasil e Estados Unidos, sobre essa coisa da colônia de povoamento e da colônia de exploração. Então é isso, deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima.